Amém, irmãos? Eu quero dar continuidade à última série de mensagens que nós começamos no domingo passado, e hoje você vai ter a oportunidade de anotar as referências bíblicas. Quero compartilhar com você vida no Espírito, e eu compartilhei com você sobre as três partes do homem. Diga assim: o homem é um ser triuno. Semelhança de Deus, o homem é um ser triuno. Nós vimos isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amém? O que está escrito lá? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros diante de Deus. Diga assim: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Nós já falamos muito disso, e é muito importante nós estarmos sempre falando mesmo. Por quê, pastor? Porque esse entendimento ele é básico para nós, ele é básico para a sua fé. Você entender que você é espírito, você entender que tem alma e habita no corpo. Pastor, por que isso é importante? Bom, isso é muito importante porque um grande erro que as pessoas cometem lá fora é, à medida que a pessoa está vindo para a igreja, elas costumam julgar essa pessoa, falar: mas isso aí não é da igreja, isso aí não converteu. Porque às vezes a pessoa, ela realmente converteu, o Senhor operou a obra dele naquela pessoa, mas ela ainda tem alma e tem corpo, ela ainda tem carne. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Veja, a salvação, ela é eterna. Ela aconteceu ou acontece no passado, ela está acontecendo agora, ela vai acontecer no futuro. Posso dizer amém? No passado, porque o Senhor operou a salvação no seu espírito. De que você confessou a Jesus, então a salvação chegou na sua vida. Mas a salvação, a obra do Senhor não termina aí. O Senhor ainda opera a salvação dele, e agora a salvação no sentido de transformação na sua alma, e vai operar também salvação no seu corpo, o dia que nós recebermos um corpo glorificado. Quantos dizem amém a respeito? Amém. Bom, entendendo isso, é importante que você saiba que o homem ele foi criado para ser governado pelo seu espírito. É o Espírito que deveria governar todo o nosso ser. Nós devemos andar, por isso que a Bíblia diz que nós andarmos no Espírito. Ok? Bom, eu falei para você, justamente isso aqui, que o Espírito é a parte mais íntima, mais interior do nosso ser. Inclusive, como é que a Bíblia chama o nosso Espírito, irmãos? Como é que a Bíblia chama o nosso Espírito? Como é que nós compartilhamos no domingo passado? A Bíblia chama o nosso Espírito de homem interior. Coloquei a ilustração para você aqui. O espírito, aquela parte mais interna, a alma, que é a mente, a vontade, as emoções, e o nosso corpo. O nosso espírito, ele é chamado em Romanos 7, verso 22 e 23, você pode acompanhar comigo, abra lá. Ele é chamado de homem interior. Olha só o que está escrito, Romanos capítulo 7, verso 22 e 23. Porque segundo o homem interior, digo o homem interior. Bom, você vai falar o homem interior se você for homem, você vai falar mulher interior se você for mulher. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Veja, irmãos, é muito importante nós termos essa compreensão. Olha aqui para mim. É muito importante você ter essa compreensão. Porque muitos entram em crise nesse ponto. Então eles se perguntam: peraí, mas eu me converti ou não? Porque eu não estou entendendo, pastor. Eu percebi a presença de Deus, eu confessei Jesus, mas eu não estou entendendo porque eu ainda estou me sentindo tentado a ver impureza na internet. Eu ainda estou sendo tentado a mentir, como eu fazia antes, que eu não sei o que está acontecendo. E aí muitas pessoas entram em crise. Veja, por quê? Simplesmente porque ela não entendeu que o Senhor já operou salvação na vida dela mesma. No entanto, o Senhor está operando salvação ainda também. Quantos dizem amém a respeito? E o Senhor ainda vai operar salvação também na vida dela. Veja, aqui Paulo está falando: olha, segundo o meu homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus.
E às vezes, o que muitos jovens falam para mim, pastor, eu amo estar na igreja, eu amo estar na casa de Deus, eu amo fazer algo de Deus, mas não sei, né, eu ainda sou tentado. Veja, é o que Paulo está dizendo. Segundo, né, o homem interior, ele também tem prazer na lei de Deus, mas ele vê na carne dele outra lei agindo, a lei da carne agindo. Como você está entendendo? Diga amém. Bom, e aí eu sempre faço aquela perguntinha, né? O que é mais forte? O espírito ou a carne, irmão? Porque a Bíblia está dizendo aqui que o homem interior, que é o espírito, ele tem prazer nas coisas de Deus, mas ele tem o outro lado, tem a carne, tem os membros, que também pede coisas. Veja, qual que é mais forte? Qual que vai prevalecer? Você fez o curso dos discípulos, você sabe essa resposta. Qual que vai prevalecer, irmãos? Fala para o seu vizinho, aquele que você mais alimentar. Fala para o outro irmão, aquele que você mais alimentar, irmão. Esse é o que prevalece. Se você alimenta o seu espírito, qual que vai prevalecer, irmãos? O seu espírito. Agora, se você alimenta a carne, qual prevalece? A carne vai prevalecer, ainda que você seja alguém nascido de novo. Vocês estão entendendo? Diga amém? Bom, por causa do pecado, o que aconteceu, irmãos, conosco? O que aconteceu? Repare, por causa do nosso pecado, por causa do pecado, o nosso ser foi afetado. Diga assim, eu sou espírito. Não, todos juntos, diga, eu sou espírito. Tenho alma e habito no corpo. Pode dar uma olhada pro seu vizinho aí, ó. Fala pra ele, isso é só carcaça, meu irmão. Tá vendo? Olha para ele assim, ó, fala para ele, o melhor de mim está por dentro. Glória a Deus, irmãos. Epa, olha aqui para mim, o nosso ser foi completamente afetado por causa do pecado. Repara só, o que aconteceu com o espírito? O espírito, o que aconteceu com o espírito do homem? O que aconteceu, irmãos? Morreu. Porque a Bíblia diz, o Senhor já havia avisado para Adão lá no Éden. O que ele havia avisado? Dos frutos das árvores dos jardins comerás livremente. Mas no dia que comeres deste fruto, o que vai acontecer, irmãos? Certamente morrerás. Aí o que aconteceu? O homem, ele comeu do fruto. Ele caiu para trás na mesma hora, irmão? Mas o Senhor mente? Então o que aconteceu? Onde que foi a morte? A morte espiritual. Morte do espírito. Então, a lâmpada do homem, a Bíblia diz que é o espírito, meio que se apagou. E o que aconteceu com a alma e o corpo? Foram envenenados. Envenenados por causa do pecado. Foram contaminados. E agora, o que é necessário que aconteça com o homem? O que é necessário que aconteça com cada homem por causa da queda? Bom, é necessário então que aconteça o que diz lá em João 3, verso 5. Abra lá, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou acompanhar aqui no telão. Olha só, o que é necessário por causa do que aconteceu na queda, todo ser do homem foi afetado? O que é necessário que aconteça a partir de então? É necessário o que está escrito em João 3, verso 5. O que Jesus respondeu? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e da onde, irmãos? O que tinha acontecido com o espírito do homem? Não era? O que aconteceu? Morreu. O espírito do homem morreu. O salário do pecado é a morte. No caso de Adão foi realmente a morte espiritual. Então aí agora Jesus diz, agora na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito, o que está escrito, irmãos? Não pode entrar no reino. Não pode entrar no reino de Deus. O homem agora passou a ser necessitado de um outro nascimento. O homem passou então a ser necessitado de um nascimento do Espírito. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Passou-se então o homem a ter necessidade que algo acontecesse no espírito dele. O espírito dele estava como que morto. Agora esse espírito, o que tinha que acontecer com ele? Renascer. Precisaria de um milagre. Por isso eu quero falar para você, olha aqui para mim. O maior milagre não é um cego enxergar. O maior milagre não é
um paralítico andar. O maior milagre é o homem nascer de novo. Dizem aleluia. Esse é o maior milagre. É ele nascer de novo. Nascer do Espírito. Quantos dizem amém a respeito? Oh, aleluia. Veja, pastor, mas como é que isso acontece? Como é que o homem pode nascer do Espírito? Veja, como é que ele pode nascer do Espírito? Veja, a palavra nos explica, João 1, verso 12. O que está escrito aí, irmãos? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Diga assim, a todos quanto receberam. Pega as suas mãos, diga assim, mas a todos quanto receberam. Não, diga mais forte, diga assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pega a sua mão e diga assim, o Senhor já me deu poder para eu ser feito filho de Deus. Fala para o seu vizinho, ser filho de Deus é algo poderoso, irmão. Ele te deu esse poder. Oh, aleluia! Agora olha só, quem é que se torna filho de Deus, irmãos? De acordo com João 1,12. Quem é que se torna? Quem é que tem essa nova natureza? Quem é que nasce do Espírito? Como é que isso acontece? Quando nós o recebemos. Quando nós recebemos Jesus, então nós nos tornamos filhos de Deus. Pergunta para o seu vizinho, você já recebeu a Jesus na sua vida? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho. Agora preste atenção. Pastor, como é que eu faço para receber Jesus? Veja, posso estar falando para você uma coisa muito básica, mas é fundamental mesmo. É muito importante isso você tem essa compreensão. Porque é a partir dela que a sua fé é edificada. Amém, irmãos? Veja, como é que nós recebemos? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Mas como é que nós recebemos? A palavra também diz, Romanos 10, verso 9, o que está escrito aí, irmãos? Se com a tua boca fizeres o quê? Confessar. Fizeres o quê, irmãos? Confessar. Só os homens. Confessar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração o quê? Creres. Só as mulheres? Creres. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Fica assim, crê com o coração e confessar com a boca. Veja, para nós nascermos de novo, para nós nascermos do Espírito, para nós nos tornarmos filhos, ou para qualquer um se tornar filho, é preciso apenas duas coisas: crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração. Crer que algo. Veja, o que vai fazer alguém crer com o coração? O que faz alguém crer com o coração? Que alguém pode crer com a mente. Pode ou não pode? Ou o que faz alguém crer com o coração? Hebreus 4,12 diz. Olha aí o que está escrito em Hebreus 4,12. O que faz alguém, pastor, crer com o coração? Porque algumas pessoas podem crer na mente, mas o que é importante é crer com o coração. Aí, irmão, só tem uma coisa que vai fazer alguém crer com o coração. É o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra do Senhor diz, Hebreus 4, verso 12. E você encontra, diga amém. Hebreus 4, verso 12. A palavra diz assim: porque a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus é viva. Com muito amor e carinho, sacode seu vizinho e fala: a palavra de Deus é viva. Pergunta para você, entendeu? Ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, aonde, irmãos? Alma e a palavra de Deus penetra até onde, irmãos? No íntimo. A palavra de Deus penetra no mais íntimo. A palavra de Deus penetra até o espírito. O que nós às vezes chamamos de coração é o nosso espírito. A palavra de Deus, ela vai até onde? Até o nosso coração. Diga para 3 pessoas: a palavra de Deus vai até o coração. Ela tem o poder de ir até o nosso coração. Irmãos, é algo fantástico. É algo fantástico, é algo empolgante até. Porque o que acontece, por exemplo, no encontro, irmão? Tem algo de fantástico no encontro? O que tem no encontro? Vamos falar a verdade. Tem pessoas sentadas e alguém pregando. É ou não é? Mas por que acontece algo sobrenatural ali?
Porque tem o que, irmãos? Palavra o tempo inteiro. Palavra de manhã, palavra à tarde. Na hora que você acha que você vai descansar, tem alguém gritando: capela, capela. Bem, tem palavra o tempo inteiro. E a palavra de Deus, ela vive e ela vai penetrar onde? No coração das pessoas? No íntimo, vai penetrar no coração, no espírito. E isso vai operar, isso vai trazer vida. Amém, irmão? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Então o que faz alguém crer com o coração é quando ela... Pois é tão importante você trazer alguém. Então quantos trouxeram alguém aqui hoje? Oh, parabéns para você, irmão. Parabéns para você que veio ouvir. Por quê? Porque isso está trazendo vida no seu espírito. Aleluia! Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia! Bom, isso é o que acontece no espírito. Veja, o dia que você creu com o coração e confessou com a boca? Você já perguntou isso para o seu vizinho? Você creu com o coração e confessou com a boca, irmão? Bom, se creu com o coração e confessou com a boca, o que a Bíblia diz que aconteceu? Serás? Onde que aconteceu essa salvação? Aonde? Fica assim, no meu espírito. Fica assim, a salvação aconteceu no meu espírito no dia que eu confessei com a boca e criei com o meu coração. Amém ou não amém? Aconteceu a salvação. Será salvo. Você já foi salvo? Quantos dizem amém? Amém. Eu falo para 2 ou 3 irmãos, você já foi salvo, irmão. Veja, parece um paradoxo. Parece algo contraditório. Você já foi salvo, mas continua sendo salvo. Só que agora essa salvação é uma transformação. A salvação aconteceu no seu espírito. Seu espírito que estava morto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas a salvação continua. Quantos dizem amém? Amém? A salvação continua. Agora ela acontece aonde? Ou ela irá acontecer aonde? Bom, ela acontece no seu corpo e na sua alma. E pessoal, olha o que acontece, o que aconteceu com o seu corpo e o que vai acontecer, a salvação que vai chegar no seu corpo. Olha só, por exemplo, as funções do seu corpo foram todas prejudicadas. As funções do corpo do homem foram todas prejudicadas por causa do pecado. Por exemplo, hoje nós vemos, infelizmente, as funções do corpo como locomoção serem prejudicadas por causa de enfermidades, deficiências. Sim ou não? Você acha que no plano original de Deus tinha essas coisas, irmãos? Tinha essas coisas? Paralisias? Você acha que tinha essas coisas? Não tinha essas coisas. No entanto, por causa da queda, o corpo sofreu as consequências. Por exemplo, os sentidos. Sentidos no... Veja, no plano original de Deus, você acha que tinha cegueira? Surdez? Não tinha nada dessas coisas. No entanto, por causa da queda, os sentidos do homem também foram afetados. E nós hoje estamos sujeitos a isso. Nós temos que lutar contra isso, repreender isso, rejeitar isso. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Por exemplo, os instintos do corpo do homem. O Senhor fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Os instintos também foram corrompidos. Por exemplo, o homem tinha instinto de sobrevivência, era para ele se defender. Né? Era para ele se defender. Esse instinto foi corrompido, se transformou em quê? Violência. Se transformou em bebedice, glutonaria. O instinto sexual, que era feito apenas para o homem poder gerar, se transformou em prostituição, sensualidade, adultério, pornografia. Por quê? Por causa da queda. Agora, o que precisa acontecer com o nosso corpo? Porque tudo isso é o que nós já vemos que aconteceu. Mas o que vai acontecer? Qual é a salvação que vai acontecer? Veja, o nosso corpo, enquanto vivemos, a única coisa que você pode cuidar é você não engordar muito. Mas enquanto salvação, o que vai acontecer de transformação é no futuro. Olha só o que diz Filipenses 3, verso 20. Quando se encontrar, diga amém. Olha lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual vai fazer o que, irmãos? Transformar. Vai fazer o que, irmãos? Diga assim, transformará. Transformará o que, irmãos? Veja, transformará é presente, passado ou futuro? Hã? A salvação do nosso corpo é futura. Transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória. Oh, conta essa notícia para o seu irmão, você vai receber um corpo novinho, irmão. Oh, aleluia. Quantos ficam felizes de receber um corpo? Oh, aleluia. Fala para o seu vizinho, ainda tem chance para nós, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Mas você pode ter certeza, você melhorou muito desde já você entregou sua vida para Jesus. Com certeza. Fico olhando às vezes algumas fotos antigas, de repente ele vem a mão. Ô irmão, o Senhor tem tido misericórdia, viu? Quando eu olho para minha esposa, então eu falo, o Senhor é Deus de muita misericórdia e graça. Eu não fico olhando para isso, não, vendo quanto o Senhor tem sido gracioso com você. Ou deixa eu falar um negócio que os solteiros pensam aqui, mas eles nunca falam. Veja, duas coisas que acontecem. Você fica com medo de não casar, ou você fica com medo de casar com uma pessoa feia. Sim ou não? Fala pro seu vizinho, o Senhor tem tido graça com você, irmão. Fique em paz, aleluia. Glória a Deus, irmão. O Senhor, Ele é maravilhoso. Olha pra minha esposa, pensou o Senhor é maravilhoso mesmo. Amém. Agora, e a alma, irmãos? O que aconteceu com a nossa alma? Você viu, o corpo ele tem todas as funções afetadas. E a alma? Bom, a alma, ela se tornou meio que a senhora do destino. Por quê? Porque era para nós andarmos no espírito. Mas, por causa da queda, a alma passou a ditar as regras. E você vai perceber isso. Alguém que anda assim muito na alma é uma pessoa almática. Você vai perceber que as atitudes dela são todas relacionadas com a alma, com as funções da alma, pelo menos. Quer ver só? O mundo hoje é um mundo todo andando na carne, que é a alma também. Por exemplo, nós vemos algumas coisas. Existem, os filósofos dizem já o seguinte: penso, qual que é o seguinte dito, penso, o que acontece? Mas o pensar é algo da alma, você percebe? É algo da alma, da mente. Quer ver só? Veja, se você, as pessoas costumam lá fora dizer o seguinte: se você tem um tal desejo, não reprima, Igor Matias. Solta, libera. Amém? Faz parte da sua natureza humana, isso aí que você está sentindo. É ou não é, irmão? Veja, quem é que está ditando as normas? Alma, porque sentir, desejo é algo da alma. Você percebe só? Quer ver só? Uma coisa que as pessoas muito falam. Elas pisam no tomate, aí o que elas falam? Eu deixei a emoção falar mais alto. Sim ou não, irmão? Ou então elas aconselham para você, isso acontece muito entre adolescentes, ouve a voz do coração. Sim ou não? Veja, irmão, tudo isso é coisa da alma, é ou não é? Mas a palavra do Senhor diz para nós não andarmos baseado nisso. A nossa alma, ela precisa de quê? Ser transformada. O nosso corpo, ele vai ser o quê? Diga assim, o meu corpo será glorificado. E a minha alma está sendo transformada. Muito importante você ter esse entendimento. Nós sempre vamos continuar pregando, eu já fiz seminário disso, vamos continuar pregando isso, tem no curso de discípulos. Por quê? Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer. Isso serve para você e para você ser tolerante com aqueles irmãos que às vezes tropeçam. Porque eles já foram salvos, sim ou não? Sim. Já foram salvos. Mas o que acontece? A alma dele está sendo o que ainda? Transformada. Isso exige de você o quê? Tolerância. Tolerância. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Bom, nossa alma ela precisa ser transformada. A Bíblia mostra muitos textos que dizem isso. Eu quero que você abra alguns deles lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Está escrito assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, nós somos o que, irmãos? Transformados de glória em glória. Ué, peraí, mas nós não lemos agora há pouco, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Serás?
Será salvo. Mas agora está falando que eu estou sendo transformado? Que transformação que é essa, irmãos? Diga assim, a transformação da alma. Nós estamos sendo transformados. Nós fomos salvos, mas ainda estamos sendo transformados. Por isso fala para o seu vizinho, não espere perfeição de mim, irmão. Fala para ele, eu estou sendo transformado ainda. Será que você pode dizer isso para um outro irmão? Fala para o irmão, não espera a perfeição de mim não, viu? Estou sendo transformado. Quantos dizem amém a respeito? Ah, você queria um alho para pisar na bola agora, né? Não, você está sendo transformado. Glória. Amém? Evidentemente, você não vai transformar isso em álibi para você errar, não é verdade? Agora, mas como é que nós cooperamos com Deus no processo de transformação da alma? Como é que nós vamos cooperar? A gente sabe que esse meu espírito foi salvo. E esse meu espírito foi salvo. Passado. E esse o meu corpo será glorificado. A semelhança de Cristo. Você imagina uma coisa dessa? E assim, diga assim, a minha alma está sendo transformada. Bom, entendendo isso, como é que você coopera com isso? Como é que você coopera com essa transformação? Bom, nós vamos ver algumas coisas. Bom, como é que você coopera? Primeiro, você tem que entender que a sua alma é mente, vontade e emoção. Diga assim, mente, vontade e emoção. Quantos querem ser transformados? Você quer mudar de vida? Veja, como é que você muda? Coopera. Coopera aqui, ó. Primeiro, Romanos 12, 2. A sua mente tem que renovar. Olha só o que tem escrito, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados. Diga, transformados. Olha novamente a palavra, transformados. Transformação. Olha aqui a palavra de novo. Transformados de que jeito? De que jeito, irmãos? Só os homens. Só as mulheres. Todos juntos. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Veja, irmão, é assim que acontece. A pessoa ela realmente, porque ela creu com o quê? Para ela ser salva. Ela creu com o quê? Com o coração. Ó. A salvação de fato aconteceu na vida dela. Mas ela chegou com uma mente talvez carregada de pensamentos de ódio, de angústia, da família, de anos. De anos de rejeição. O que a mente dela vai ter que acontecer agora? Vai ter que ser renovada. A mente dela vai ter que ser renovada. Ela vai ter que... E isso é um processo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Mas você precisa cooperar. Você precisa cooperar com essa transformação. E à medida que a pessoa vai transformando a mente dela, vai mudando a mente dela, ela vai experimentar o quê? Diga assim, a boa, todos juntos, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Vocês dizem amém. Fala para o seu vizinho, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão. Outros textos dizem assim, Efésios 4, 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha aí, a mente novamente precisa ser renovada. Bom, e a vontade, o desejo? Porque veja, nós nos convertemos, irmão, mas de vez em quando a gente bate umas vontades assim meio carnal, não? Os desejos assim que você fala, não, mas isso aqui é descabido, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu não preciso nem ler a Bíblia, isso aqui está fora. É isso que você tem que fazer com isso, irmão. Por que acontece isso? Porque você tem uma carne ainda. Você tem uma carne ainda. E essa carne aí, que está embutida a alma, tem desejos, vontades errados, que foram envenenados. Você precisa fazer o que com ela? Você precisa dominar. Você precisa dominar a sua vontade. Você não pode ceder. Não pode ser assim. A sua alma não pode ser, né, uma criança mimada que tudo que quer você dá para ela. Não. Não pode ser assim. Vamos entender antigamente? Presta atenção. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 5:24. Abra lá, se você está marcando na sua Bíblia, anotando. Está escrito assim: os que são de Cristo. Quem é de Cristo, irmão? Todos quanto receberam. Diga assim, todos quanto receberam. Os que são de Cristo fizeram o que, irmãos? O que está escrito aí? Crucificaram a carne com as suas paixões. Outra palavra para concupiscências. Desejos. Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Amém?
sua carne ela ainda vai continuar pedindo coisas erradas. O que você precisa fazer? Antes você não tinha, olha aqui para mim. Antes você não tinha força para dizer não para ela. Você não tinha condições. Mas agora, porque você está em Cristo, a Bíblia diz que o pecado não te domina mais. Amém. Não te domina mais. Antes dominava. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar? Antes você dominava. Você nem percebia, mas você era dominado. A carne falava para você, vai lá beber e enche a cara. O que você fazia? A carne falava para você, acessa aí, pode. Você sabia que não, você ficava mal com aquilo ali, mas o que você fazia? Agora isso não acontece mais, só se você quiser. Os que estão debaixo da graça não mais estão sujeitos à força do pecado. Não mais são dominados pelo pecado. Posso entender, diga amém. Bom, então inclusive você pode crucificar a sua carne. Não significa que você nunca mais vai ter desejo e vontade de pecar, não. Tá me ouvindo? Não significa isso. Significa que agora você pode dizer não. Quantos creem na palavra? Amém. Romanos 6, verso 14. Bom, o que mais? Olha o outro texto. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Quer ver só? Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou cobiça, ou desejo. Veja, quando alguém é tentado, ele é tentado por Deus? Ou tentado às vezes pelo diabo? Também às vezes nem sempre. É tentado pela sua carne, pelos seus desejos da sua carne. Mas é muito importante você entender o seguinte. Fala para o seu vizinho, a tentação não é pecado. Ok? Você pode dizer não para ela ainda. Mas se você não diz não e acaba com o negócio, a Bíblia diz o seguinte: depois, havendo a concupiscência concebido, prestou atenção na palavra? Gosto como a Bíblia coloca alguns termos, né? A Bíblia diz que a tentação, ela pode... Qual que é a palavra que está escrita? Qual que é a palavra? Conceber. Essa palavra é usada muito para o quê, irmãos? Para grávidas, sim ou não? Olha aqui que a palavra do Senhor está falando. Uma mulher, ela pode conceber um filho, sim ou não? Essa é a palavra, conceber. Então preste atenção. A tentação, ela vem. O que você não pode deixar acontecer? Ela crescer. Porque se ela crescer, antes de inteirar 9 meses, o que pode acontecer? Conceber. Você entendeu antigamente? Então você não pode falar para 2 ou 3 irmãos, não deixa a tentação crescer, não deixa ela crescer. Fala para 2 ou 3, fala para 2. Não deixa conceber. Pedro 4,2 também diz o seguinte, acompanha comigo, o pessoal do louvor, se quiser já tomar os seus lugares, depois a gente está no final. Olha só, está escrito assim, 1 Pedro capítulo 4, verso 2: para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Fala para o seu vizinho, o tempo que você ainda tem para viver. Não, fala para ele, o tempo que você ainda tem para viver. Fala para ele, o tempo que te resta, não viva mais na carne, viva na vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmãos, e a emoção? Ô irmão, tem muito crente que é Coca-Cola, emoção para valer, sim ou não? Mas você não deveria viver baseado na emoção. Por que eu falo isso? Olha aqui para mim. O irmão, se ele está empolgado, ninguém segura ele. Ele faz tudo que você pedir para ele. Ele está empolgado, ele lidera, ele vem para reunião de madrugada, ele está empolgado. Porque tem emoção. Mas se tirar a emoção dele, irmão, não faz mais nada. Acabou, irmãozinho. Veja, o que você precisa fazer com a emoção? Você precisa desconsiderar. Desconsidera a emoção. É bom fazer com a emoção, mas se não tiver emoção, faz também. Você tem que andar de acordo com o padrão, com o princípio. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Abra lá, por favor. 2 Coríntios 5, verso 7. Olha só o que está escrito. Aleluia. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 5, verso 7. Porque andamos de que jeito, irmãos? E não por vista. Vamos substituir a palavra vista por outra.
no contexto que nós estamos falando. Aí nós vamos ler juntos, ok? Andamos por fé e não por essa palavra que você vai falar aí. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Visto que andando... Não, lê aqui. Você falou não, é aqui, ó. Põe aqui comigo. Ok? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por emoção. Alguns falou vista ainda, mas é emoção. Vamos lá de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por emoção. Não por emoção. Fala para o senhor, você anda é por fé. Emocionado ou não, alegre ou triste, você anda, continua andando. Amém, irmão? Desconsidere a emoção. A emoção ela pode se tornar um inimigo mais terrível da vida espiritual. Uma pessoa emocional vive totalmente à mercê das circunstâncias. Toda hora ela precisa de um estímulo para poder avançar. Sem ele ela fica parada. Repara, para vivermos segundo o Espírito, todas as nossas ações devem ser guiadas por princípios espirituais. Quando agimos por princípios, temos um padrão. Se algo é sim, é sempre sim, seja o dia claro ou nublado. Se algo é não, é sempre não, quer cause alegria ou tristeza. Amém, irmãos? Amém. Tem pessoas que simplesmente elas não conseguem ter um padrão. Hoje ela diz sim. Mas se amanhã é amanhecer nublado, ela diz não. Hoje ela está alegre, ela diz sim. Mas se amanhã ela aborrecer, para saber uma coisa que ela diz sim, ela vai dizer não. Veja, quem aguenta uma coisa dessa? Você precisa andar por um padrão, por princípios. Quantos dizem amém? Amém. Repara. Quem age pela emoção não se preocupa nem com princípios, nem com razão, apenas com seus sentimentos. A pessoa ela se torna alguém viciada. Viciada emocionalmente. Ela precisa de alguém, sabe, todo o tempo fazendo um carinho na emoção dela. Ela precisa sentir emocionalmente. Veja, não é assim. Assim nascem os inconstantes. Nós não andamos por vista. Fala para o seu vizinho, nós não andamos por vista. E vista, você sabe, é apenas um dos sentidos, mas existem outros. Aqui, na verdade, que a Bíblia está falando, não anda pelos sentimentos, não anda por emoção. Ok? Pastor, tá bom. Concluindo, então nós entendemos, nós devemos andar no Espírito. Por pelo menos 3 coisas. Primeiro, Gálatas 5,16. Agora você vai ter que abrir a Bíblia. Gálatas 5, verso 16, são os 3 últimos textos que nós vamos ler nessa noite. Gálatas capítulo 5, verso 16. 3 coisas que você entende, então, por que nós devemos andar no Espírito. Primeira coisa que nós devemos andar no Espírito, não na alma, não na emoção, não de acordo com a vontade, não de acordo com a sua mente, mas é do Espírito. Olha lá, primeiro, para garantir vitória contra a carne. Alguém talvez fique perguntando, como é que eu faço para vencer a carne? Porque você sabe, já aconteceu a obra no seu Espírito, amém? Agora, a carne ela está aí você precisa entender, como é que eu faço? Bom, você faz andando no Espírito. Olha só o que está escrito, Gálatas 5,16. Quando encontrar, diga amém. Digo, porém, andai no Espírito, o que vai acontecer, irmãos? Jamais satisfareis os desejos da carne. E talvez você fique perguntando, como é que eu faço para não ceder? Você precisa apenas andar no Espírito. Amém? Isso é o que garante vitória contra a carne. Andar no Espírito. É você lembrar dessa ilustração. Você pode deixar um pitbull amarrado lá de cá. E você pode deixar um pastor alemão amarrado lá de cá. Qual que vai prevalecer? Qual? Sabe qual vai prevalecer? O que você der mais alimento. Alimenta o pastor alemão aqui para você ver. Deixa uns 3 meses o pitbull amarrado lá. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, vai definhar. Amém? Veja, assim também acontece no nosso espírito e com a nossa carne. Você alimenta o seu espírito, é ele que vai prevalecer. Agora, se você alimenta a carne, é ela que prevalece, vira um pitbull raivoso. Você está entendendo? Diga amém? Bom,
Nós devemos andar no Espírito também para quê? Para nos livrar de... É impressionante isso. Alguém que anda na carne, o que acontece com ela, irmão? Ela resolve ceder para um desejozinho da carne dela, o que vai acontecer? Prejuízo! Ela perdeu a salvação? Não perdeu, mas ela vai ter perda de outras coisas. Pessoal, um marido resolveu andar na carne, resolveu andar em lugares que não devia andar, resolver até companhias que não devia ter, vai ter prejuízo. Pensa um jovem também, cheio do Espírito, liderando, fazendo a obra de Deus, deixa ele resolver andar na carne por uns dias, vai ter perda. Vocês estão entendendo antigamente? Veja, Mateus 16, 25 fala isso. Olha só, onde você encontra antigamente. O que está escrito aí? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Agora, que proveito vai ter o homem? O que ele pode dar se ganhar o mundo inteiro? Vai perder a alma. O que adiantou aquela noite? O que adiantou aquela festinha? O que adiantou aquela noitada? Perdeu. Já era. Perdeu a salvação? Não. Mas vai ter outros prejuízos. Vocês estão entendendo antigamente? Agora, quem anda... Ó, irmão, eu louvo a Deus, porque o Senhor me alcançou cedo. Podia ter sido até alcançado mais cedo ainda. O fato de eu ter sido alcançado mais cedo me livrou de tanta perda, mas me livrou de tanto prejuízo. Essas crianças aqui, elas são privilegiadas, elas estão tendo a oportunidade de ter prejuízos que vão, às vezes, para ser reparados, vai ter muitos anos para reparar. Vocês estão entendendo antigamente? Por último, por que nós devemos andar no Espírito, pastor? Que é o tipo de viver que agrada a Deus. Como se não bastasse essas duas primeiras, você evitar prejuízo, você vencer a carne, é isso que agrada a Deus. Olha lá, Romanos 8:8, alguém leia, por favor. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, irmão, quem anda na carne agrada a Deus? Não. Por exclusão, quem anda no Espírito agrada a Deus. Tipo de viver que agrada a Deus não é o viver andando na carne. Os que estão na carne não conseguem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Mas então, por oposição, como é que eu posso agradar a Deus? Andando. Vocês querem agradar a Deus? Ou quantos querem ser cheios dele? Ou fica de pé no seu lugar.